E aí, galerinha, vamos que vamos. Bom, já sei o que é frase, já sei o que é oração, já sei o que é período. Já sei que o objeto de estudo da sintaxe é a oração, ou seja, a estrutura linguística que gira em torno do verbo, né? E agora nós vamos descobrir como se constitui essa oração, que ele vai ser essa constituição da oração que será o objeto de estudo nosso aqui e da análise sintática, é óbvio, né? Então, primeira coisa, quando eu falo em oração, né? Eu já falei um pouquinho no vídeo anterior, a oração ela tem a chamada, né? Vamos colocar aqui em cima, oração, né? A ordem direta da oração, né? Qual é a ordem direta? A ordem dita natural. Bom, eu gosto de trabalhar com sujeito, verbo e complemento. Vocês podem encontrar aí sujeito, predicado e complemento, né? Sujeito, verbo e objeto. Eu prefiro o sujeito, verbo e complemento. Complemento aqui, seja um complemento verbal ou um complemento circunstancial, que nós veremos já já que eles são. Então, essa é a ordem direta, ordem natural da oração. Ela sempre virá nessa ordem natural, nessa ordem direta? Não, né? Pode haver inversões. E aí o que se aconselha, como eu falei, a dica essencial é que você coloque a frase na ordem direta para que você analise. Mas aí para isso você precisa conhecer os termos oracionais, né? E vamos a eles. Eles são divididos em 3 tipos, né? Os termos oracionais são divididos em essenciais, integrantes e acessórios. Bom, qual é a metáfora aí que eu brinco com os termos oracionais? Eu associo ao prato do brasileiro, né? O que é essencial no prato do brasileiro? Aí, arroz e feijão. Então, qual é o arroz e o feijão da sintaxe? Sujeito e predicado, tá? Então, sujeito e predicado são os termos essenciais de uma oração. E você deve ter pensado assim, ué, eu já ouvi falar em oração sem sujeito, eu já ouvi falar em sujeito inexistente, né? Calma, sem desespero, segura a emoção, como eu sempre brinco com vocês, né? Guarda na caixinha, beleza? Mas antes de guardar na caixinha, eu posso antecipar. Só ocorrerá, né, um caso em que a oração apresentará, né, em que a oração apresentar-se-á sem sujeito, tá? Num caso específico, né? Um caso, na verdade, em casos específicos, em alguns verbos específicos, e aí eu falo para guardar na caixinha que nós veremos isso. Caso não apareçam esses verbos específicos, a oração tem que ter sujeito. Tudo bem? Então, por conta da sua essencialidade, tá? Então, justifiquei aí o que a gramática coloca como essencial por conta disso. Alguns dizem que é uma incoerência da gramática, não vou discordar com isso, que coloca como essencial, mas logo depois apresenta oração sem sujeito, realmente fica complicado, mas para que vocês entendam melhor, para que fique didaticamente melhor, eu prefiro falar que só não haverá sujeito pela sua essencialidade em casos específicos, né? Que são alguns verbos bem específicos que nós veremos. Fora esses verbos específicos, eu tenho que pensar que há sujeito. Tudo bem? Bom, então sujeito e predicado seriam termos essenciais. Bom, alguns teóricos colocam aqui junto aos essenciais os predicativos, né? Outros não entram nesse mérito. Eu prefiro trabalhar com a maioria e aí dentro das provas militares também o que já foi visto, né? Então, sujeito e predicado são termos essenciais, tá? É aquilo que não pode faltar no prato do brasileiro lá, o arroz e feijão, tá? Maria é uma graça. Então, nós veremos que Maria é o meu sujeito e aí nós vamos aprender que ao retirar o sujeito, tudo que sobra imediatamente é o predicado, né? Obviamente, se acontecer aquele casozinho específico de oração sem sujeito, a oração inteira será o predicado, tá? Mas vamos por partes. Bom, o segundo seriam os termos integrantes, né? O que seria o integrante? Vamos pensar no prato do brasileiro de novo? Tá lá o arroz e feijão, que é essencial, mas para
para ampliar, né, para deixar o seu prato nutricionalmente balanceado, você precisa ter uma proteína, né? Seja uma proteína animal ou uma proteína vegetal, não tem problema. Você vai ter a proteína ali para melhorar ali nutricionalmente o seu prato, tá? E aí seriam os termos integrantes, tá? Que seriam os complementos, seja verbal, seja nominal, o agente da passiva e os predicativos, como acabei de citá-los, do sujeito e do objeto, tudo bem? Então seriam os termos integrantes. Então, por exemplo, faça-me um favor, repare que aqui, né, nós aprenderemos que o sujeito não está explícito, ele está desenencial, faça você um favor, então a gente chamaria de sujeito oculto ou desenencial, calma, sem desespero que nós iremos aprender isso. Faça-me um favor aqui, tudo isso vai ser o meu predicado, já que o sujeito está oculto, tá? Beleza? Não é que não há sujeito, ele está oculto, mas segura a emoção aí que nós já iremos ver. E aí quem faz alguma coisa a alguém, faz o quê? Um favor, seria um objeto direto, que nós iremos aprender também. A quem? A esse mesinho aqui, que é o meu objeto indireto, tudo bem? Então eu tenho o meu verbo e eu tenho meus complementos verbais, os termos considerados integrantes. Então reparam que eles são integrantes, por que eu quis inclusive mostrar isso? Porque reparem, predicado é o termo essencial. E dentro do predicado eu tenho os integrantes. Então por isso que eles integram, são integrantes, ou seja, eles vão integrar os termos essenciais, vão estar contidos. Pertence ou não pertence no conjunto, brincando aí? Eles pertencerão aos termos essenciais, estarão ali dentro desse termo. E aí, por conta disso, se a gente pensar que é um termo que integra, né? Se eu tenho os dois essenciais, sujeito e predicado, os predicativos integram aí os termos essenciais, por isso o integrante. Tudo bem? Tá? E o termo acessório, né? Cuidado que acessório não vem com aquela história que é aquele que pode retirar, não. Tá? Esquece isso, porque nem sempre um termo acessório pode ser retirado da frase, tudo bem? Bom, o acessório, vamos voltar ao prato do brasileiro, que eu acho que é bem bacana. Tô lá com meu arrozinho, meu feijãozinho, integrei o meu prato, né, com a minha proteína, seja proteína animal ou proteína vegetal, mas eu acho que eu preciso enriquecer, né, com minerais, enriquecer com legumes. Então eu coloco o quê? Um legume, uma verdura, né, eu enriqueci meu prato nutricionalmente, certo? Esses são os acessórios que você vai enriquecer ali, tá? Você tem os adjuntos, seja o adnominal, seja o adverbial, o aposto e o vocativo. E aí nós veremos que o vocativo, na verdade, ele nem seria propriamente um termo sintático. Ele não é posicional, ele não faria parte dessa estrutura. Por conta disso, ele é sempre isolado por vírgula, né? A gente tem aí essa lógica. Se ele não seria propriamente um termo oracional, ele vai vir sempre isolado por vírgula. Então aqui, ó, eu não vou ao cinema nesse final de semana, João. João nós veremos que é o nosso vocativo. A análise sintática não começa da forma que eu fiz aqui, começa pelo verbo. Então eu vai ser o sujeito, né? Não vou ao cinema, nós veremos que é o cinema da ideia de lugar, então seria um adjunto adverbial de lugar, né? Então reparei que eu não poderia retirá-lo, tá? Mas a gente vai aprender a analisar. Nesse final de semana também seria um adjunto adverbial. O vou nós iremos aprender que é um verbo intransitivo e o não é um adjunto adverbial de negação. Aí se você aprender que os termos acessórios são aqueles que podem ser retirados, se eu disser que eu não vou ao cinema nesse final de semana, eu vou tirar os acessórios, todos os acessórios, eu vou. Tá? Não deu sentido. Então não é bem assim que a situação será analisada, né? Ele é um termo acessório porque ele é um termo marginal, periférico. Ele pode aparecer dentro de qualquer função sintática, tá? Então, por exemplo, nós aprenderemos que aqui dentro desse adjunto adverbial eu tenho de semana, que vai se referir ao final, que vai ser um adjunto adnominal. E nós veremos que esse nesse também vai ser um adjunto adnominal, tá? Vamos aprender que essa contração aqui também caracteriza o adjunto adnominal.
calma, não se desespera. Eu só quis mostrar para vocês o que é essencial, o que é integrante, o que é acessório. São todos esses termos oracionais que nós aprenderemos aqui, né, no Militar Concurso conosco, comigo, Laila Jogas, nesse bloco de análise sintática. Tudo bem? Fica comigo aí, já já nós nos veremos no próximo vídeo.